Noite, já estamos de volta aqui para darmos início à nossa live conforme prometemos, conforme anunciamos desde a semana passada e contando com a audiência de todos vocês. Inicialmente, agradecer ao Paulo, farei isso assim que ele entrar no circuito, porque a nossa ideia basicamente é gravar, deixar gravado, na verdade, depoimentos com grandes ídolos da história do Esporte Clube Penedense. Esporte Clube Penedense, que é um clube centenário, 3 de janeiro de 1909, 105 anos, né? Aliás, 115 anos. Então, o penedense precisa ter o seu memorial. E a ideia nossa é justamente esta: deixar gravado depoimentos com personagens que ajudaram a construir a história do Esporte Clube Penedense. Então, deixar bem claro, pedir desculpas porque estamos sem ritmo desse tipo de entrevista já de há muito. Desde a pandemia, naquela época, na verdade, chegamos a fazer, inclusive, 2 lives por semana, né? Então, o ritmo realmente é um pouco mais lento. Todavia, vamos dar o máximo para que tenhamos realmente um bate-papo dos mais interessantes, esperar aqui que o Paulo Minas nos envie a solicitação para adentrar no nosso bate-papo e que a gente possa começar a conversar sobre os mais diversos assuntos pertinentes. Margarida Minas, Ana Minas, Andréa Minas, pessoal, Lúcia Lessa, olha, galera toda, Patricinha Minas. Realmente todo mundo antenado aqui nessa conversa. Paulo Minas goza da simpatia do torcedor, da população de Penedo, foi um ídolo e um craque, eu diria, não só dentro, mas também fora das 4 linhas na arte de conquistar e de fazer amigos. Carlos Roberto Garapa, a Carlos Roberto Lisboa Tavares. Nosso querido Garapa está por aqui também, a gente fica muito feliz. Genalda Felizola, Valtenci Santos nos dando os parabéns, muito obrigado. E vou dizer mais, Pitaco, Maurício Barbosa, um abração, meu querido. Vou dizer mais, não vamos parar por aqui, tá? Cotiguiba, ô Manfredo, aí direto da capital sergipana. Não vamos parar por aqui. A ideia é continuar esse tipo de depoimento, de conversa com outros ídolos. Estou com o pensamento de tentar, o quanto antes, o nosso querido Flecha Negra, o Xavier, maior artilheiro do Alvirrubro do Cajueiro Grande, com certeza. Alô, primeira-dama, Cristiane Farrapeira está na área, se comporte, Robson Lessa. Então, a nossa ideia é justamente deixar gravado para o acervo, para os anais aí da história do Esporte Clube Penedense. Vamos ver aqui, possa dar início a esse bate-papo através do nosso Instagram, Robson Simões Lessa. Estou com um problema aqui, mas vamos ver se a gente consegue. O que será? Alô? Conseguimos aí? Ameaçou entrar um áudio. Será? Alô, Paulo? Liga. Estou aqui. Estou sem a sua imagem. Não sei o que... A gente está vendo todo mundo junto, aqui os dois estão aparecendo. Oi? Aqui os dois estão aparecendo. Pois é, aqui para mim não, é interessante, mas vamos ver. Está aparecendo. Está ao vivo, né?
Já ver por aqui se Cristiane dá o ok, talvez esteja só para mim. Gostaria de vocês que estão nos assistindo que dissesse alguma coisa sobre a visão, a parte do vídeo. Se estão vendo nós dois ou só a mim, eu queria que alguém de vocês aí, estão aparecendo os dois. Ótimo, ótimo, que bom. Então eu que vou ficar privado por enquanto de curtir o nosso querido Paulo, mas vamos conversar, meu querido, dizer de antemão que é uma satisfação enorme estar conversando com você. A gente sabe perfeitamente, você muito tempo aí em Salvador, já há décadas, com seus afazeres, aposentado, mas com outras atividades, né? E agradecer a deferência de prontidão, topar, aceitar o nosso convite. E eu estava falando agora há pouco, Paulo, que a minha ideia é tornar esse bate-papo, essa nossa conversa, algo para ficar no acervo da história do Esporte Clube Penedense. É a minha intenção, posteriormente, fazer a doação dessa nossa live para o Alvirrubro do Cajueiro Grande, que você brilhantemente soube defender. Falar sobre Paulo Minas só para os mais novos. Os mais velhos são profundos conhecedores. Nós vamos ouvir o boa noite, nada mais, nada menos, de Paulo Guimarães Minas, nascido em Penedo no dia 17 de abril de 1941 e considerado até hoje um dos maiores, se não o maior meio atacante do centenário das Alagoas, do nosso querido Esporte Clube Penedense. Muito boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. É uma satisfação muito grande tê-la aqui nessa conversa no nosso Instagram. Um forte abraço, meu irmão. Boa noite, doutor Holmes. Quem tem que agradecer sou eu pela prazerosa oportunidade que você está me dando. Dê um abração, meus amigos e irmãos dessa grande terra de Penedo. Pelas suas, meu amigo. Paulo Minas, eu vou fazer uns questionamentos na ordem cronológica. E como tal, eu não poderia deixar de perguntar inicialmente a você. Como foi esse link do Paulo Minas com o Esporte Clube Penedense? Como se deu essa identidade? Como o Paulo Minas se aproximou do time do Cajueiro Grande, Paulo? Coincidentemente, o seu pai foi um dos responsáveis, o Haroldo, grande amigo meu, foi um dos responsáveis por eu estar no Penedense. Porque éramos numa faixa mais ou menos da mesma idade e jogávamos atrás da matriz, ele como goleiro e eu como menino também jogando ali. E foi através de Haroldo, meu grande amigo Haroldo, seu pai, que eu tive a oportunidade de crescer no futebol, né? Porque ele foi conhecido como foi o grande locutor de esportivo e me levou lá em cima do Penedense para poder eu ter esses momentos de glória, graças a Deus. Isso você se lembra perfeitamente que ano que se deu? Não, rapaz, eu devia ter negócio de 15, 16 anos, porque alguém me levou primeiro para o Santa Cruz, no segundo quadro do Santa Cruz, no tempo de Anísio Bentivi. E ele é uma coisa engraçada que ele dizia, esse menino é especiarzinho. Ele dizia assim. E aí o Zeca Vieira, finado Zeca Vieira, me viu jogando lá e disse, você não vai ficar aqui, vai pro Penedense. Entendeu? Então ele já foi para um lado profissional. Né? Ali era um profissional. E coincidentemente, numa partida que me botaram nesse fogo, Penedense e Sergipe de Aracaju, tinha um prêmio para quem fizesse o primeiro gol e fui eu quem fez. Entendeu? E aí começou uma trajetória que você está sabendo até onde chegou, né? Graças a Deus eu fui muito bem sucedido no esporte. Agora, Paulo, você chegou, apresentou ao Penedense,
começou a mostrar o seu talento. E qual foi o técnico que deu a sua aprovação para que você enveredasse na equipe dos Mulatinhos Rosados do Cajueiro Grande? Qual foi o treinador à época? Você se lembra? Lembro, chamava-se Osmário. Era um lateral direito do Santa Cruz. Jogava com o Totó, que era o defensor do Santa Cruz. Uma pessoa formidável, uma criatura, rapaz, de primeira ordem, entendeu? E ele, me vendo jogar, ele achou que eu tinha condições de integrar o quadro do Penedense e me botou para jogar. E você começou já no profissional ou disputou primeiro pelos aspirantes? Como é que foi essa sua progressão dentro da equipe alvirrubra? Rapaz, aí, me botaram logo no primeiro quadro. Eu não cheguei a jogar no segundo quadro, não. Eu tive o privilégio de... Quem me viu achou que eu tinha condições de integrar a equipe principal e por uma dessas coisas deu certo, né? Que ótimo. Sinal que mostrou talento desde o começo para ser aprovado e já ser efetivado no elenco profissional. Mas Rob, diga. Era uma coisa meio não, totalmente fácil, em virtude do grupo como um todo, né? Porque só tinha craque, rapaz. A gente era obrigado a jogar bem. E se você tivesse algum dom, algum talento, era um complemento, né? Jogar com o Joelzinho, com o Denanci, era fácil demais para você jogar. Porque falávamos a mesma língua. Sim. Entendeu? Foi uma coisa vitoriosa. Isso chegou a carreira toda, foi sempre de sucesso. Desta parte, eu participei desse sucesso. Marta Conde, aqui conosco, a querida prima aí de Salvador, também está no nosso bate-papo. Enfim, muita gente, o Garapa já entrou por aqui. Tem muita gente boa aqui participando da nossa conversa, Paulinho. Para minha amiga Marta. Oi? Um abraço para minha amiga Marta. Isso, gente da melhor espécie, gente finíssima. Me diga uma coisa, esse seu começo no Penedense, você se lembra mais ou menos qual foi o ano que isso se deu, que você chegou, já entrou na equipe profissional? Pai, o ano eu não me lembro, não. Eu não me lembro, não. O ano exato não me lembro, não. Eu acho que eu tinha 17 anos. 17 anos, mas não me lembro assim. Certo. Então você já conviveu ao todo dentro do Esporte Clube Penedense quase que 10 anos por aí, Paulo? É mais ou menos isso. Porque eu saí de Penedo em 1968. 68. Então, Isso. 68. Então, foi mais ou menos uns 10 anos mesmo que eu joguei no Penedense. 10 anos, né? Exatamente. E você participou, você foi peça importantíssima da melhor campanha da história do Esporte Clube Penedense, que foi o vice-campeonato daquele ano de 1966, e nós teremos muito conversar especificamente, porque foi uma competição que, afinal, acabou sendo em 67, e muitas polêmicas surgiram. Enfim, mas o Penedense fez a sua história, a sua melhor campanha até hoje. Quer dizer, Penedense, 115 anos. A melhor campanha até hoje foi essa que você participou em 1966, quando foi vice-campeão alagoano. E diga-se de passagem, naquela época, os estaduais ocupavam a maior parte do calendário anual dos clubes. Então, não é o campeonato alagoano, não era como é hoje. Um se vira nos 30, quer dizer, 30 dias, 40 dias no máximo. Era uma competição longa, com 3 turnos, 3, 4, enfim. Era uma competição das mais acirradas, não era, Paulo? Era. E a qualidade técnica dos jogadores, de todos os times, era de bom tamanho, viu? Era muita gente boa no CSA,
CRB, era bem disputado o campeonato. Então, isso só serve para valorizar ainda mais o feito de vocês, feito que vocês alcançaram naquela temporada de 1966. Benedense tem muitas histórias, muitos presidentes que deixaram seu legado, muitos treinadores que marcaram a época. O treinador de 1966, quem foi, Paulo? Zito Sarmento. Zito, que era presidente também, não era? Ele era agora, ao longo da presidência dele, veio o Adelmo, aquele jogador do Sport de Recife. Sei. Teve outro, teve vários. Seu Barroso, não sei se ainda está vivo, era também um que entendia bem de futebol. Teve pouco trabalho, porque, vou repetir, a qualidade técnica do time do Penedense naquela época era invejável, entendeu? A gente, do goleiro ao extremo esquerda, eram jogadores que entendiam do riscado, chamavam a bola de vencer, entendeu? Então, tinha intimidade, foi né? um período, foi intimidade muito, e foi um período muito, muito bom mesmo. Esse time de 66 deve ter começado a sua formação um ano ou dois antes, talvez. Então, chegou em 66, um time qualificado e entrosado. Isso facilitou consideravelmente essa campanha maravilhosa, né, Paulo? Com certeza, com certeza. Entrosado, como eu estou dizendo, um time que em cada posição tinha um especialista, vamos dizer assim, aí foi muito fácil o conjunto, né? Porque eu sempre dizia que treinador não ensina jogador a jogar. É um dom que você já nasce com ele, né? Mas a tática do Adelmo, do Barroso, realmente funcionaram bem. A gente chegava em Maceió para jogar contra os grandes times sem nenhum receio, entendeu? E mesmo sem uma condição financeira da melhor qualidade, que era um time pobre, né? Não havia uma condição financeira da melhor qualidade. Mesmo assim, a gente se superou nisso tudo. Aqui conosco o Kim Emanuel, seu sobrinho, Lucas Minas também por aqui, a galera prestigiando em peso, viu? Doutora Margarida, não sei se você conhece. Minha irmã querida, esse é um coração maior do que o mundo. Exatamente, todo mundo prestigiando. É muito bom. Agora, Paulo, vamos voltar a 1966. O Penedense parece que ganhou um dos turnos de maneira invicta. Não sei se o segundo, o terceiro. Bolinha está por aqui, João Moraes Lopes, um forte abraço. Seu colega diocesano, se eu não me engano, João Bolinha. Colega e amigo, e é outra criatura maravilhosa que eu mando um abraço para ele também agora. Aqui, Joãozinho Juvenal, enfim, uma gama de gente prestigiando. Mas esse Penedense 66 chegou a ganhar um turno de maneira invicta e foi embalado para a final contra o CSA. CSA de Bibi, de Zé Galego, enfim, uma galera grande realmente que fez história no cenário nacional. E o Penedense não fez feio, né, Paulo Minas? Ganhamos a primeira lá em Maceió, e por questões administrativas, vamos dizer assim, não digo que faltou dirigente do nosso lado, porque houve boa vontade, mas houve uma espécie de, vou usar a linguagem futebolística, a gente foi garfado, vamos dizer, literalmente garfado pelos tribunais lá de Maceió, e o resultado foi o CSA tirar esse título de campeão do Penedense. Como é que se sucedeu, Paulo, essa questão do campeonato de 66 ter se encerrado em 1967? Por que isso aconteceu? O Penedense permitiu isso? Foi uma manobra de bastidores do finado coronel Nilo Floriano Peixoto, presidente do CSA? Você acertou nos nomes. É exatamente pelo poderio que tinha esse grupo, que, como
o Nilo e outros, né? Porque eles dominavam a federação. Né? O Penedense se resumia a um Laerte, Simões, Geraldo Lobo, pessoas de bondade de coração que não tiveram nem a oportunidade de brigar, vamos dizer assim, por uma posição melhor. Nós ficamos, Penedo ficou a mercê das decisões deles lá. Quando eles resolveram reabrir o campeonato, já havia muita gente saído do Penedense, porque não tinha nem condições de manter um time, mesmo com pouco dinheiro, não tinha condições de manter os bons jogadores que ainda estavam ali. Entendeu? Muita gente saiu, né? Saiu porque o Penedense não pôde manter, segurar sem renda, entendeu? Foi isso que aconteceu. Mas a marca ficou. Foi para decisão fragilizada, né? Né? Foi muito difícil, Cristo. É o quê? Foi muito fragilizado para a final em relação ao time que vinha atuando no ano anterior, não é isso? É verdade. Houve uma dispersão, né, do pessoal, cada um pulou para o seu lado, né? Precisava. Inclusive, tinha jogadores que precisavam daquela renda e acabou a renda. Isso. Né? Isso que aconteceu. Inclusive, o saudoso Ligação não participou dos jogos finais, ficou como treinador, é isso mesmo ou não? Ele ficou como treinador. E você falou numa figura ímpar em relação a tudo, porque Ligação era aquela criatura do coração bondoso demais, que ele dizia uma coisa engraçada comigo. Ele dizia: Paulo Minas é o único que sabe tirar uma fotografia do campo para poder dar um passe. Ele dizia isso, ele achava engraçado. O objetivo era, ele elogiava a gente para adquirir confiança, essas coisas, entendeu? Foi uma grande figura, inclusive como amigo. Gente fina demais. O Cauã Minas também está por aqui, o filho da Aninha, aí mandando um abraço, meu tio, está aqui nos ouvindo, assistindo. Cauã, você conhece também, né? Agora, Paulo... Cauã Minas vai ser um nome importante aí no cenário alagoano, se Deus quiser. Amém, que assim seja, estamos na torcida por isso. Ô Paulo, me diga uma coisa, como era o Paulo Minas jogador, você fazendo uma autoanálise, quais as características que o Paulo Minas apresentava, se você, porventura, encontra hoje, no futebol de hoje ou dos últimos anos, alguém que jogasse num estilo parecido com o seu, só para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, Wagner Lerner também está por aqui, um abração, Wagner, só para esse pessoal aí ter uma noção como era o Paulo Minas, o futebol do Paulo Minas. Para você ter uma ideia, o campo de treinamento de Paulo Minas era em frente à atual prefeitura, naquele calçamento totalmente irregular. Então, como você dominava uma bola naquelas coisas? Imagine num campo organizado, com grama, com tudo. E, vamos dizer assim, a sorte de ter o dom de dominar a bola. Entendeu? Agora, o Penedense, que você falou, ele era não, mas vá para a próxima pergunta, quando chegar lá eu respondo a outra. Sim, você não quer, por enquanto, falar um estilo de alguém parecido, se existe alguém ou não existe o futebol de hoje que está tão decadente, infelizmente, não é isso? Eu tinha muita tranquilidade de pegar a bola e levantar a cabeça para quem passar. Então, eu não vou tirar os méritos de Xavier, mas ele foi muito bem servido ali. Foi muito bem servido, porque a gente tinha capacidade. Eu e o Joelzinho, a gente alimentou, vamos dizer assim, a bola de Xavier e ele não perdia essa oportunidade. O que chegava lá, ele concluía com felicidade, né? Então, o meu estilo era um estilo
modéstia à parte, um estilo mais técnico. Oi? Eu evitava o corpo a corpo, porque uma das minhas características era, você pode até rir, mas era o medo. O medo, porque eu trabalhava no Banco do Brasil, como você sabe. Isso. E uma perna minha quebrada, meu pai dizia, você cuidado para não quebrar a perna. Então, eu não podia perder o meu emprego no Banco do Brasil, né? Então, uma das minhas características era o medo. Eu não me batia com ninguém, entendeu? Mas então, dava assistência, né? Agora, eu sabia, Robson, deixando a modéstia de lado, Sim. eu sabia me esquivar do meu marcador. Então, e eu, de uma certa maneira, vou pedir licença para a falta de modéstia, eu sabia o caminho do gol. E isso foi bom, porque eu consegui jogar esse futebol. E não se contundiu, né? Mesmo com todo o seu talento, não se contundiu. Não é isso? Nunca tive nada. Graças a Deus, não. Nunca tive nada. O baú do Penedense, que está aqui na live, está dizendo que na maior goleada do Penedense sobre o Asa, 7-0, o Paulo Minas fez o hat-trick, assinalou 3 gols. Você lembra desse feito, Paulo? Rapaz, não, é possível, eu não me lembro assim exatamente, não. Mas eu tinha partidas, é possível que tenha acontecido isso. Gastava a bola, resumindo, não é isso? Gastava a bola. Porque, Robson, o futebol é um dom que você nasce com aquilo. E eu tinha facilidade de driblar, entendeu? Eu me lembro que tinha um jogador chamado Lorival Perigo. Era um quarto zagueiro que me marcava. Então, ele batia muito. Ele, entendeu? Era aquele cara, mas eu era um perigo, pelo sobrenome era um perigo, né? Era. Então, toda vez que eu dava um drible nele, eu tinha que pedir desculpa. Foi um período muito bom. Ele jogava no Vasco. Ô Paulo, esse período todo pelo qual você defendeu aqui o Esporte Clube Penedense, eu gostaria que você me citasse 1 ou 2 treinadores que marcaram a história e 1 ou 2 jogadores que você considerou dos melhores com quem teve a oportunidade de atuar com a camisa alvirrubra, meu amigo. Olha, tem um treinador chamado Juan Celi, não sei nem se é bem, que esse era cobra, vamos dizer, ele entendia tudo de futebol. Tem um outro, foi um Adelmo, não sei se você se lembra, que ele jogava no Esporte. Sim, lembro. Foi contratado pelo Fluminense, foi. Eu tenho até uma passagem interessante, porque eu, quando trabalhava no banco, eu era chefe do cadastro. Sim. E era o último a sair do banco, para pegar o treino dia pronto no final. Entendeu? E ele havia dito que com ele só jogava quem treinasse. Depois que me botava no segundo tempo, eu resolvi o problema. Ele chegou e disse: olha, desdigo o que disse. Bota o homem porque eu preciso do bicho. Aí, entendeu? Garantia o bicho, então, né? São coisas que me marcam. Agora você tocou no ponto aí, que agora eu vou apertar você. Me diga uma coisa, com relação ao Paulo Minas, a história que chega aos nossos ouvidos, das línguas felinas, é que o Paulo não gostava muito dos treinos físicos, adorava tão somente os coletivos. E certa feita, encontraram o Paulo Minas pendurado numa mangueira que até hoje tem lá no campo do Penedense, se escondendo para não fazer atividade. Rapaz, conta uma história de... mas eu não gostava. Primeiro que eu não tinha tempo. Eu entrava no banco 7 horas da manhã, 7 horas da noite, vamos dizer, ou então ainda 5, 6 horas da noite. Então não tinha tempo de fazer preparo, além de não gostar. Entendeu? Então, interessante é que tem uma história com seu pai. Sempre seu pai estava na frente. O Haroldo dizia assim:
Toda vez que a camisa do Paulo estiver fora do calção, pode substituir, porque ele não aguenta, está cansado. O Haroldo dizia isso na emissora. E era verdade, ou não? Era verdade mesmo, verdade. Mas a história da Mangueira procede? Não, eu não me lembro disso, não. Então... Aí pode ser brincadeira, porque... Mas é brincadeira, eu não gostava disso, não. Faz parte do folclore, né? Faz parte do folclore. Eu sempre fui muito reservado. Eu treinava, jogava, vinha para casa. Eu sempre fui muito reservado nisso. Mas a gente não está livre das brincadeiras, né? Sim, então, na verdade, a gente se torna um homem público. Né? O futebol torna a gente um homem público. Mas é isso mesmo. Eu tive boas vitórias no campo esportivo, graças a Deus. O Baú do Penedense diz que na campanha de 1966, Xavier foi artilheiro com 19, Paulo Minas o vice com 9 gols. Olha aí, a marca do artilheiro aí. Diz que você fez 9 gols em 66. Né? É isso mesmo. Eu fiz muito gol. Lá em Maceió mesmo eu fiz alguns gols. Foi um período muito bom mesmo. O Zenildo, um amigo meu que reside em Arapiraca, torcedor fanático do Santa Cruz, quer saber se você já assinalou algum gol ou se teve oportunidade de jogar contra o Santa Cruz de Recife. Não, joguei contra o Sport. E como é que você saiu, Paulo Minas? Não, repare bem, a gente perdeu em casa mesmo, porque naquela época que o Sport teve, o time não estava tão forte. Tinha alguns jogadores, não vou citar o nome, e tinha uma certa fragilidade. E o Sport era um time famoso, conhecido lá, né? Um dos maiores de Recife, e a gente perdeu. Mas eu tive a oportunidade de jogar. Agora, Paulo, com relação ao maior jogador do Esporte Clube Penedense com quem você atuou, você quer deixar para o final? Quer falar agora? Diga aí. Eu posso falar, agora eu não tenho um só. Eu não podia dizer um só. Porque quem joga com o Joelzinho, com o Denancy foi um senhor jogador de bola. Denancy. Sim. O Joelzinho, ou até o Marco Queixinho, que era também um jogador viril. A gente não pode deixar de citar, entendeu? Agora, em nível de técnica, eu montaria um Joelzinho. Joelzinho foi um senhor. Joelzinho. Para mim, procede, Paulo. Um dos melhores. Diferenciado, né? Como é? Bem diferenciado, Joelzinho, acima da média, né? Eu acho que Joelzinho faltou um acompanhamento, vamos dizer, não digo social, mas psicológico. Porque o Joelzinho era meio distante, sabe? O Joelzinho esteve aqui na Bahia e impressionou no Botafogo que ele jogou aqui. Muita gente até hoje fala da maneira como ele jogava. Entendeu? Denancy jogou no clube do Pelé. Denancy jogou. Como é que eu posso dizer que jogou no Santos de Pelé, Denancy? Era justamente isso que eu ia lhe perguntar, meu amigo. Essa passagem do Denancy no Santos de Pelé. A história diz que ele não ficou por lá pelo fato de ser zagueiro com uma baixa estatura. Procede isso? Procede. Agora, é raro porque ele substituía essa baixa estatura com muita técnica. Talento, entendeu? Né? Talento demais. E ele, simplesmente, quem estava lá, que ele ficou na reserva, era Megalvio. Era Zito. Na boa forma, como é que ele ia? Mas só bicampeão mundial, o Santos, né? Maior time da história. Ele sentou no banco. Um cara viu ele jogando no Penedense e ele ficou doido, levou ele. Parente de gente penedense. Levou o Denancy. Era um jogador para jogar no time do mundo, Denancy. Então houve isso. Entendeu? Bom ouvir essas histórias assim, para a gente valorizar os nossos, né? Nossos ídolos.
O Bolinha está aqui perguntando se você se lembra do jogo de futsal do PTC contra o Fluminense de Feira. Você marcou 2 gols e a todo custo, ao final da partida, o pessoal do Fluminense quis contratá-lo. Tem lembrança dessa sua exibição, Paulo? Hein? Tem até um fato engraçado, meu amigo Bolinha, porque a mãe dele, como o meu pai, eram muito católicos. E essa partida, se eu não me engano, foi uma sexta-feira santa. E meu pai e a mãe dele não queriam deixar ele viajar, a gente viajar. Mas um jogo, mas mesmo a gente foi, e eu estava num dia de muita sorte, e quando tinha uma festa depois do jogo, fizeram uma fila para me homenagear. O próprio povo de Feira de Santana, entendeu? O João Bolinha, a mãe dele xingou ele de tudo quanto é nome, porque ele saiu na sexta-feira santa para acompanhar o futebol. Meu amigo João. Quase que era deserdado, quase que era deserdado, né? Agora, depois dessa época, surgiu aqui um jogador, inclusive tem uma pergunta aqui do Zenildo, chamado Luizinho Maradona, um meio-campista também, muito habilidoso, um talento extraordinário, mas felizmente também não teve esse acompanhamento que você falou agora há pouco em relação ao Joel. E aí o Luiz se perdeu pelas estradas da vida, mas eu sempre falo para os amigos que talvez tivesse sido jogador dos que eu conheci, que poderia ter ganho mais dinheiro com futebol na história de Penedo, tamanho seu talento. Você chegou a ver o Luizinho Maradona atuar, Paulo Mina? Não. Eu saí em 68 daí de Penedo e então, não vi mais nada. Exatamente. Foi bem depois isso. Mas muitos amigos você construiu no futebol, nessa sua caminhada, e hoje você ainda alimenta essa amizade com muita gente da sua época, Paulo? Com todos, graças a Deus. Porque eu que correspondi à amizade deles todos, entendeu? E essa semana mesmo passada eu recebi aqui em casa 2 amigos lá de Penedo e a gente fez uma festa, tomamos um bocado de cerveja aqui, relembrando exatamente esse tempo. E eu consegui fazer porque a minha maneira mansa de ser, né, eu fiz muitas amizades. Graças a Deus, até hoje, quando eu chego em Penedo, eu sou abraçado e me sinto muito à vontade. Graças a Deus. É algo que todos comentam. A simplicidade, a humildade do Paulo e a facilidade de fazer amigos, né? Eu acho que isso é um dom fantástico e a gente tem que parabenizar. Você ter sido o jogador que foi dentro das 4 linhas e fora dele o homem, o cidadão que realmente nos enche de orgulho. Nós, como penedense, você, acima de tudo, nos orgulha muito como profissional que defendeu o alvirrubro do Caroeiro Grande. Agora, tem uma pergunta aqui, viu? Tem uma pergunta aqui do seu sobrinho, Kim Emanuel, quer saber quando será o lançamento do seu livro aqui em Penedo. Olha que você tem um porta-voz importantíssimo, que é o secretário de comunicação, para divulgar o lançamento dele. Vamos providenciar isso, hein? É verdade. Robson, depois que eu me aposentei, eu fiquei sem ter o que fazer. Eu fiz 2 coisas que eu acho que... uma é metido a escritor, metido. E esse livro é o 3º que eu faço. Você talvez não saiba, mas eu fiz um livro de matemática para concurso. Durante um pequeno tempo, eu fui professor de matemática do ginásio daí de Penedo, por pouco tempo. Mas eu fiz um livro de matemática, infelizmente, em condições precárias, porque foi no Jornal de Penedo que eu fiz esse livro. Até o sinal de mais era preciso botar um tracinho na frente e 2 pontos em cima, porque não tinha condições de fazer um livro, mas eu fiz. E esses 2 últimos são fruto exatamente da minha ociosidade, não ter o que fazer. Por isso que eu livro, entendeu?
Mas Imagina precisa lançá-lo. Precisa lançá-lo aqui na sua terra natal, meu amigo. Exato. Eu estou sendo convidado aí, mas eu mandei só para as pessoas amigas, entendeu? Porque, na verdade, eu não sou escritor, eu sou curioso, entendeu? Mas eu tenho recebido alguns abraços de que o livro está agradando. Então, isso é importante. Eu fui um espero que você viu? também, né? Olha aqui, esse mesmo. caminho. Isso aí. Comecei a ler, achei muito interessante. Depois eu dou o meu veredito final. Cotiguiba 1, que é o nosso amigo Manfredo, também está antenado na nossa conversa, viu, Manfredo Martins? Gente boa também. Grande amigo. E tem a outro aqui que falou comigo essa semana, ele ainda não entrou. Era o deputado Inácio Loyola, que ele é de Piranha, morou muito tempo em Aracaju e sabe muita coisa, muita história de Penedo, por incrível que pareça, Paulo, bem mais do que alguns de Penedo. Você acredita? Ele relatou histórias homéricas desse time de 66 que ele acompanhava, o América de Propiá, que foi campeão sergipano nesse mesmo ano, 1966. Ele me contou diversas histórias no sábado, quando eu publiquei a primeira chamada para essa live de hoje. Então, o deputado Inácio Loyola é um fã seu também. J. Passos está dizendo aqui, José Luiz Passos, Paulo Minas é um grande artesão. Olha aí, o outro lado seu. É verdade. Eu trabalho com artesanato mesmo, eu faço exposições. Eu fiz da minha garagem uma oficina. A mulher briga aqui comigo, mas eu faço de conta que não estou ouvindo, que é o meu lazer, né? Eu faço casa de passarinho, igreja, essas coisas. Que bom, meu amigo. Faz a terapia, né, meu amigo? É a terapia, né? É, terapia. É muito bom. É muito bom, Aqui está dizendo João Minas, irmão de Paulo Minas, está mandando um abraço, viu? Estou passando para você o recado. E meu amigo Maurício Barbosa, viu? Meu amigo Maurício Barbosa quer saber se você acredita que um dia o nosso penedense possa se tornar campeão alagoano da primeira divisão. É possível, porque isso é dinâmico, né? Pode ser que haja uma melhoria nas condições financeiras do clube e se contrate gente de gabarito para esse tipo de sucesso. Eu acho viável, sim. É possível, entendeu? O futebol mudou muito, né? A gente sabe que não é mais como antigamente, mas ainda tem condição. Está muito nivelado e nivelado por baixo, né? A gente vê isso, o momento do futebol. O momento do futebol brasileiro é triste, a gente tem que ouvir isso. O futebol brasileiro está deixando muito a desejar. A que você acredita essa queda da qualidade técnica do futebol brasileiro no cenário internacional, Paulo Minas? Rapaz, isso é quase uma coisa espiritual, porque a criatura humana é a mesma, né? A pessoa nasce quando aparece um Neymar da vida, é um assombro. Quando, no meu tempo, os Neymars da vida eram muitos. Entendeu? Então, não há uma explicação possível para dizer dessa situação. Na verdade, é que não apareceu mais num Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, não apareceu mais. Está difícil, né? Mas a gente não sabe o que vem pela frente. Porque hoje há uma condição financeira maravilhosa para os jogadores. Deixa eu contar um negócio rápido. Uma vez foram na minha casa, porque venceu o meu contrato, e foram lá em casa para meu pai deixar eu jogar bola, que ele não aceitava mesmo. E ficava se escondendo atrás da pilastra, porque disseram, seu filho é o melhor. Aí ele ficava lá, mas não queria. E então, e me esqueci do que ia dizer, mas era uma perseguição imensa de futebol. Mas foram lá, sim, me lembrei, foram lá em casa para poder assinar um novo contrato. Sim. Eu sei que no fim eu tive que assinar um contrato
E como o Penedense não tinha boas condições financeiras, ele me pagava do primeiro e segundo mês e o resto se esqueciam. Eu, como ganhava no banco uma quantia razoável, não ligava. Quando nesse contrato eu disse, não, eu vou assinar um contrato, mas eu quero um televisor que vocês pagam no Odilon Lobo por 12 meses. Então, não tem problema, eu vou cumprir minha parte. Fizeram isso. Pagaram só os 2 meses ao Odilon e o Odilon ficou me procurando para eu devolver o televisor preto e branco. Você vê o que é o jogo antigamente. Eu vou fazer um contrato de 1 ano por um televisor. Você vê as condições. Né? Mas mesmo assim a gente jogava com amor. Ah, sim. Era amadorismo, né? Era amadorismo, era amor mesmo. Né? Mas valia a pena, valia a pena. Oh. Algumas vezes, eu vou contar outra coisa aqui, algumas vezes a gente ganhava um jogo em Maceió e saía uma bandeira lá no comércio para arrecadar dinheiro, para dar o bicho. Você sabe que era eu que completava o bicho de todo mundo e eu tinha feito o gol da vitória. Entendeu? Então, rapaz, que eu me vanglorio disso. Eu achava maravilhoso. Porque não arrecadava o suficiente, a gente precisava daquele dinheiro. E muitas vezes eu ajudava a completar o bicho do pessoal. Mas foi um período muito, muito gostoso. Muita alegria. Eu tenho um primo que falava que muitas vezes no domingo ele ficava sem ir ao cinema, porque o pai era um dirigente do Penedense e ficava dando bicho para os jogadores quando o Penedense ganhava e faltava para ele ir ao cinema. Então ele ficava pé da vida com o Penedense por conta disso. Perdia a sessão da domingueira. Agora, curiosidade minha, Paulo, você do alto da sua experiência, do seu conhecimento do futebol, eu faço a seguinte pergunta. O problema do futebol brasileiro é de técnica ou de técnico? Nossos técnicos não evoluíram também, não estudaram, não se reciclaram e nós ficamos patinando na mesmice de 10, 15, 20, 30 anos atrás. O que é que você acha? Ou um somatório das duas coisas? Não. A técnica do futebol caiu. O técnico, não. Ele, na minha opinião, ele cresceu. Ele arma um esquema tático que, se aplicado, bem aplicado, ele chega a uma boa conclusão. Só que precisa de executor. E nem sempre o conjunto de jogadores, o conjunto, ele faz esse trabalho. Nem sempre. Porque um time de futebol, ele não é um ou dois, não são duas pessoas que resolvem. É um conjunto, entendeu? E se houver alguém destoar dessa organização, não chega à conclusão, né, necessária. Então, eu acho que o técnico não tem culpa, não. A culpa é da técnica do que joga. Agora, a nossa pobreza técnica, né? Pois é. É verdade. Meu querido amigo e irmão Raimundo Souza, filho do saudoso Odijas, doutor Raimundo, está aqui dizendo que assistiu vários jogos do Penedense com Paulo Minas, ligação, e que era realmente um espetáculo fantástico. O Raimundo é um dos meus grandes amigos, aliás, a família toda, muito amiga da minha família, e o Raimundo é uma pessoa muito querida. Um abraço para você, meu irmão, meu amigo doutor Raimundo. Isso. Muito amigo. E o João Minas está perguntando. Como é, Paulo? Ele é muito amigo da doutora Margarida, é muito amigo da minha família. A família dele, enfim, Dona Glorinha, era muito amiga da minha mãe. Gente finíssima. O João Minas está perguntando sobre o murro que Paulo Minas levou de charuto. Que história foi essa, Paulo? Rapaz, essa história aconteceu mesmo, porque foi um jogo em Maceió e eu fiz um gol. Um gol lá no Barbosa, parece que era o goleiro. E ligação foi até o que me passou, eu fiz modéstia à parte, um gol bem feito. Um negócio.
Mas o problema criou uma certa raiva lá deles. Mas tinha um jogador chamado Carlinhos, morava na Passagem, e Sim. ele era aquele cara que eu usava de. Ele brincava, eu achava que era uma brincadeira de mau gosto. Ele passava por charuto e metia o dedo lá onde ele queria, no charuto. O charuto não gostava dessa desgraça, com certeza não gostava, né? Que era um homem normal. Resultado, o charuto ficou. Então, quando terminou o jogo, eu já tinha feito o gol e fui entrar no vestiário do CSA para beber água, porque lá todo mundo era amigo. Uhum. Eu só me vi quando eu estava no chão já subindo, rapaz. Porque foi uma traição, foi que os jogadores lá, rapaz, esse Paulo Mina, nosso amigo, não sei o que, me levantaram. Mas foi assim, porque ele teve razão, porque ele não ia deixar ninguém ficar futucando ele, pô. Não tinha condição. Então foi o Carlinho, não foi o Marconi. Essa história eu já tinha ouvido que tinha sido o Marconi, mas foi o Carlinho, né? O Carlinho, toda vez que passava pro charuto, passava a mão. No... Rapaz, que peste é isso, rapaz? Isso é homem, cara. Que brincadeira. Catimba, provocação. Parece jogador argentino. Tá doido, rapaz. Eu que se vingou. E eu fui quem pagou o pato. Agora, Paulo, historicamente, o Penedense sempre teve a fama e fez por onde tê-la de ser um celeiro de jogadores, de bons jogadores, de revelar. Inclusive, grandes campanhas do Penedense aconteceram quando mesmo contava com jogadores revelados nas divisões de base. Eu queria que você, do alto da sua experiência, nós estamos vivendo um novo momento, voltando a trabalhar as divisões de base, eu gostaria que você desse algum recado para essa garotada, para essa meninada que vislumbra o futebol como grande esperança de mudar a sua qualidade de vida, da sua família, enfim, de abrir as portas para um futuro melhor, Paulo. Robson, é o seguinte, o futebol hoje é vamos dizer assim, a pessoa tem como objetivo para o ganho de vida ser jogador de futebol, o menino. Então eu me lembro, vou contar uma historinha rápida. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Salvador, com 26 anos de idade, o técnico do Bahia chamava-se Paulo Amaral, que ele foi... Lembro. Foi Preparador físico da seleção brasileira. Mas ele, nessa época, era treinador. Então, 500 garotos lá para poder treinar no Bahia, para poder pegar uma posição. E eu fui levado por um colega do Banco do Brasil, que era conselheiro do Bahia. Então, eu tive prioridade. Ele me botou no treino. E quando terminou o treino, eu já estava no banco. Quando terminou o treino, então, o Paulo Amaral disse, contrate o homem. Imagine. Eu não precisava. Aí o rapaz chegou e disse, olha, amanhã você esteja 7 horas aqui. 7 horas da manhã. Eu digo, rapaz, eu não posso não. Não pode por quê? Porque eu tenho que estar no banco. Que banco? Banco do Brasil. Aí você entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, hoje tem 500 crianças esperando a oportunidade para jogar 10 minutos num treino para mostrar qualidade. Entendeu? Então fica difícil, é preciso ter uma qualidade bem acima da média para poder ter a chance de mostrar o futebol. Isso, e é bem difícil. Você parece estar adivinhando meu próximo questionamento, que era justamente isso. Quando você chegou a Salvador, ainda não tinha idade para abandonar o futebol, deixar o futebol, mas os afazeres profissionais acabaram obrigando que você assim procedesse. Mas você chegou a fazer teste e foi aprovado no Esporte Clube Bahia, né? Foi. Paulo Amaral. E eu fiquei muito orgulhoso, porque ele citou algumas qualidades minhas, que aí qualquer um fica, né? Claro, ele citou e ele olhou que me contratasse. Aquilo maravilhoso. Profissional renomado, qualificado. Né? Quando eu estudava aqui em Salvador, eu estudei no colégio interno do Marista. E o treinador
do colégio, da seleção do colégio, era o mesmo treinador do Galícia. Então ele me levou para lá, para o Galícia. Pô, eu tive a oportunidade também de jogar no Galícia. Eu joguei umas 2 ou 3 partidas, porque meu pai não aceitava de jeito nenhum. E acertou, né? Acertou porque eu com 26 anos já era considerado velho. O Banco do Brasil me aguentou até aos 50 anos. Pois é, que legal. Aí você veja, Galícia naquela época não é o Galícia de hoje. Galícia naquela época era uma potência do futebol baiano, né? Muito boa. Era um senhor time de bola. Mas eu era estudante, interno no colégio, imagina. Eu ainda alcancei o Galícia no início da década de 70, quando eu morei em Salvador, realmente era um belo esquadrão, o time galego aí da Boa Terra. Mas com Vitória nunca teve aproximação não, né, Paulo? Eu tive, chamava-se Vitorinha, mas aí foi o amador, um time de quase para brincar, né? Não era um time profissional, eu joguei um tempo no campeonato amador de futebol lá no Campo da Graça, exatamente pelo Galícia. Joguei muito tempo no Galícia lá, no amador nesse tempo, né? Era jovem, bem jovem. Mas foi muito bom porque eu era muito prestigiado. Desculpe eu estar me elogiando, mas é porque foi isso mesmo que aconteceu. Está relatando fatos, na verdade tem que predominar. Né? Isso é importante. Era um negócio maravilhoso, foi muito bom. Foi uma história, eu não quis botar no livro para não ser, mas eu gostaria que as pessoas soubessem que eu tive essa sorte. O Kim está perguntando aqui, diz ele que é a última pergunta. Se você deixou de ser vascaíno, isso está cheirando a ironia dele. Rapaz, eu não posso deixar porque eu fico torcendo contra o Flamengo de qualquer maneira. Eu não tenho que ficar no Vasco. Isso é legal de flamenguista. Isso é história de flamenguista. Agora, Paulo, algum momento o Sport Clube Penedense chegou a lembrar do grande craque do passado, prestou algum tipo de homenagem para você ou não? Rapaz, assim, especificamente não, porque uma vez me chamaram para dizer que iam botar um quarto lá com um negócio com o meu nome, uma espécie de dependência lá no campo de dependência com o meu nome, mas não precisa, não. O Penedo me abraçou, Penedo me abraça até hoje, graças a Deus. Os amigos que eu tenho em Penedo já é para mim uma glória, rapaz. Se eu puder abraçar meus amigos, que são muitos, eu considero irmãos, entendeu? E hoje eu me comunico muito, eu falo muito com o Zé Luiz Paz, é gente boa, o doutor Rigueira, o William, que é goleiro do futebol salão. Zé William, está em Aracaju. Marco Queixinho. Então eu tenho muitos amigos. Exatamente nesse tempo, né, maravilhoso que Pedro me deu. Então, diante desse sem número de amizades, eu venho aqui fazer uma cobrança a você, de público. Venha nos visitar. Venha nos visitar, que a gente gosta de ter você aqui no nosso convite. Pode ter certeza disso. Obrigado. Estou pensando, é porque eu estou organizando também algumas coisas ainda aqui em Salvador, mas logo eu vou estar dando um abraço em vocês todos ao vivo. Organize mesmo e venha nos ver para a gente bater um papo, jogar aquela conversa fora, bebericarmos umas e outras, entendeu? Para que a gente possa realmente curtir esses momentos aí, relembrar a história, a sessão nostalgia, né? É sempre porque hoje... Oi? Sessão nostalgia com vitórias, né? Porque a amizade é uma vitória. Né? Amizade sim, com certeza. Vitória da vida. E isso é muito importante. Quando eu, por exemplo, fiquei 30 anos longe de Penedo, mas sempre fazia questão de, quando possível, vir aqui, rever as raízes, rever a minha terra natal. É sempre bom, reconfortante.
nos alimenta o espírito, não é? E isso é fundamental. Eu espero vê-lo o mais rápido possível. Eu estava falando aqui com relação a esse nosso bate-papo, essa conversa bem descontraída. Eu vou tentar fazer o mesmo com o grande Xavier, né? Muito em breve. Vou tentar falar com ele para ver se ele aceita essa proposta, para a gente ter esse mesmo tipo de conversa, de diálogo, para ficar guardado na memória como um acervo de grandes personagens que fizeram a história do nosso clube. Os 115 anos não são 115 dias. Então a gente precisa, eu acho que a gente como penedense tem que valorizar os filhos da terra que nos engrandeceram ontem, hoje e amanhã. A gente tem que sempre estar enaltecendo, né, Paulo? O Xavier é dessas figuras que a gente pode chamar de eficiente, de eficaz, porque ele, dentro da proposta que ele fazia no jogo, ele cumpria, ele fazia o gol. Se você botasse a bola para ele chutar, ele, de vez em quando, lá em Maceió, ele acertava o coqueiro lá no Butange, lá em cima, errava a trave, mas o chute saía. Então era aquele cara muito eficiente no que fazia. É motivo de aplausos. O Xavier era uma pessoa, além do caráter, Robson, porque uma das coisas importantes é, além do caráter, uma pessoa seríssima. Eu tive o prazer de conviver com ele, até hoje conviver, uma pessoa seríssima, um cara, boa criatura, Xavier. Exatamente, gente finíssima. Margarida está dizendo que você vem em março. Né? É aniversário dele, eu vou aparecer lá para dar uma lá. Então venha mesmo pra gente, venha com calma, passar uns dias aí, sem muita afobação, para que a gente possa curtir esses momentos maravilhosos. Né? Isso Vou fazer isso. Pode esperar que eu vou fazer, dar um abraço em vocês todos aí, se Deus quiser. Agora, antes de encerrarmos, Paulo, resumindo para você, o que foi o penedense na vida de Paulo Minas? Rapaz, eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, a acolhida que eu tive do penedense, né? Porque eu não cobrei nada do penedense, mas ele também não me cobrou. Pelo contrário, me acolheu, né? Ele me fez com que hoje as pessoas me apontem como um bom jogador. O Penedense me deu a oportunidade de mostrar um pouco que eu sabia de futebol, as minhas qualidades. Então eu tenho mais que agradecer e posso dizer que foi positiva a maneira como o Penedense me recebeu. A Luciana Moura está mandando um abraço. Valeu, primo. Abraço, Manuel Costa, Ivo Costa, com fé em Deus. Está aqui, Luciana Moura. Pessoas maravilhosas. Parabéns para o Ivo, que foi eleito vereador, né? Isso, mais bem votado. Penedo foi quem ganhou essa eleição. Beleza pura. Paulo, eu estou muito feliz com a nossa deferência, a sua atenção para conosco, meu amigo. E dizer aqui no encerramento que ficamos muito felizes por conta dessa conversa. A gente espera ter agradado a legião de amigos internautas, a legião de torcedores, a legião de desportistas ribeirinhos que nos prestigiaram ao longo de mais de uma hora de conversa aqui, nesse bate-papo que eu acredito que tenha sido do seu agrado também, meu amigo. Foi muito bom, Rubens. Uma ação para você também. Parabéns pela sua atuação profissional. Eu agradeço, então, as suas palavras e estaremos sempre aqui de braços abertos para receber o amigo assim que chegar na terrinha natal. Tá certo, Paulo? Tá bom, meu. Um abração grande para todo mundo aí. Um abração bem grande. Um abraço, valeu demais. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha sido do gosto de todos vocês. Desculpando as falhas, alguns problemas aí, mas estamos
retornando hoje, pegando o ritmo de novo, mas se Deus quiser, vamos aos pouquinhos melhorando cada vez mais. Obrigado a todos vocês da família Minas que prestigiaram em peso aqui essa conversa. Abração para Felipe, meu filho, lá em Ribeirão Preto, também prestigiou. E fica aí o alerta para muito em breve tentarei trazer o grande flecha negra, o artilheiro Xavier. Forte abraço, boa noite e obrigado. Também estou muito feliz, Margarida. Até a próxima.